Salve, salve, meus torcedores preferidos. Tudo certo aí com geral? Sejam todos bem-vindos ao Arquibancada em Campo. E hoje a gente vai descobrir quais são os clubes mais ricos do planeta em 2025. A gente vai fazer um top 20 do 20º até o primeiro lugar, com dado de faturamento, número de torcedor, o estágio de cada um. E vamos ver se algum clube já ultrapassou a marca de 1 bilhão de euros em receita. Será? Bora lá, vamos ver. É isso aí, vamos começar do 20º ao 11º colocado. Já vou avisar que vai ter clube dos Estados Unidos, da Itália e clube que sonha em crescer comece no elenco. Já sabe, né? Vamos que vamos. Em 20º, a gente vai ter o Atlanta United dos Estados Unidos. Avaliado em 0,9 bilhões, eles têm um faturamento anual de 105 milhões de dólares. O Atlanta United é conhecido pelas altas médias de público nos jogos em casa, chegando até 65 mil torcedores presentes nas partidas mais importantes. E agora, falando do estádio, que estádio, hein? Mercedes-Benz Stadium é o nome, foi inaugurado em 2017, tem capacidade para 72 mil espectadores e custou cerca de 1,6 bilhões de dólares para ser feito. Em 19º, a gente tem o LA Galaxy, também dos Estados Unidos. Avaliado em 0,95 bilhões, eles têm um faturamento anual de 150 milhões de dólares. Já sobre a torcida, a gente não tem muita informação. O que a gente tem é que eles têm 790 mil seguidores no Instagram, que indica que eles têm uma boa presença digital. Também tem alguns vídeos que a gente encontra na internet, que também dá pra ver que eles conseguem lotar o estádio, né? Então, também tem uma torcida bem presente aí. E agora, falando do estádio, o estádio do LA Galaxy é o Dignity Health Sports Park, lá na Califórnia. Ele tem capacidade para até 27 mil espectadores e ele começou a construção em 2003 e em 2020 foi finalizado todas as áreas do estádio. Um belo estádio, diga-se de passagem. E na 18ª posição vem o Internazionale, também conhecida como Inter de Milão. Avaliado em 1 bilhão de dólares, eles têm um faturamento de 425 milhões de euros por ano. Tá bom pra você? Eles têm uma torcida estimada em 55 milhões de fãs mundialmente. É realmente um time gigante que lota estádio. E o estádio é o clássico San Siro, lá em Milão mesmo, né? Inaugurado em 1926. Um estádio muito antigo, que já passou por várias reformas e tem um público recorde de 150 mil pessoas. E a capacidade dele é de 75 mil. Então, imagina a festa que rolou, né? E agora, em 17º, a gente vai ter o Inter Miami, lá dos Estados Unidos. Avaliado em 1,03 bilhões de dólares, eles estão com um faturamento anual de 200 milhões de dólares. E graças ao efeito Messi, né? Que agora simplesmente eles têm o Messi no time. Com uma torcida que já conseguiu colocar 72 mil pessoas no estádio e o futebol crescendo muito nos Estados Unidos, eles vêm ganhando mais e mais torcedores a cada dia. O estádio do Inter Miami é o Lockhart Stadium, ou também Chase Stadium, localizado na Flórida. Foi inaugurado em 2020 e tem capacidade para 21 mil pessoas. Ele teve um custo de aproximadamente 60 milhões de dólares para ser construído. E vamos que ainda tem muito time. Em 16º fica o West Ham United, da Inglaterra, avaliado em 1,1 bilhão de dólares. Eles têm um faturamento de 322 milhões de euros, tem uma torcida estimada de 40 milhões de torcedores. O estádio é o London Stadium, que tem capacidade para 62 mil pessoas, que é localizado em Londres, no Reino Unido, e foi inaugurado em 2012. E quem fica com a 15ª posição é o Los Angeles, dos Estados Unidos. Avaliado em 1,2 bilhões de dólares, é um time que tem um faturamento de 150 milhões anual, uma torcida estimada de 22 mil espectadores e reside no estádio BMO Stadium, em Los Angeles, Califórnia. Estádio que tem capacidade para 22 mil espectadores e foi inaugurado em 2018.
Em 14º, vem o Associazione Calcio Milan, também conhecido como Milan, da Itália, avaliado em 1,43 bilhões de dólares. Tem um faturamento de 397 milhões de euros, uma torcida estimada em mais de 100 milhões de torcedores, e o estádio é o San Siro, compartilhado com o Inter também. Em 13º, vem o Atlético de Madrid, lá da Espanha. É um time avaliado em 1,6 bilhões de dólares, tem um faturamento anual de 409 milhões de euros, uma torcida estimada em aproximadamente 80 milhões de torcedores. O estádio é o Wanda Metropolitano, tem capacidade para 70 mil espectadores e foi inaugurado em 2017. O estádio fica lá em Madrid, na Espanha. E em 12º, a gente tem o Borussia Dortmund, da Alemanha, avaliado em 1,98 bilhões. É um time com faturamento anual de 513 milhões de euros, uma torcida de mais de 150 milhões de torcedores. O estádio é o Signal Iduna Park, localizado lá em Dortmund, na Alemanha mesmo. Tem capacidade para 81 mil pessoas e foi inaugurado em 2 de abril de 1974. Em 11º, Juventus, da Itália, avaliado em 2,05 bilhões de dólares, um faturamento de 355 milhões de euros anualmente, uma torcida com mais de 100 milhões de torcedores. Seu estádio é o Allianz Stadium, localizado em Turim, Piemonte, lá na Itália. A inauguração foi em 2011 e ele tem capacidade para 41 mil pessoas. Custou cerca de 155 milhões de euros para ser construído. E agora é isso, né, família? Chegou o top 10. Os 10 clubes mais fortes dentro e fora de campo do mundo. Então eu quero que você já comente aí embaixo agora, quem chegou até aqui, quem que você acha que vai ser o time mais rico do mundo. E aí no final a gente vê se acertou, né? Vamos que vamos, então. Bora! E agora, em 10º, é o Arsenal, da Inglaterra, avaliado simplesmente em 2,6 bilhões, tem um faturamento de 716 milhões de euros por ano, uma torcida estimada em mais de 100 milhões de torcedores, o estádio deles é o Emirates Stadium, fica localizado lá no Reino Unido, ele foi inaugurado em 2006 e tem capacidade para 60 mil torcedores. Teve um custo aproximado de 430 milhões de euros. E em 9º lugar, a gente tem o Chelsea, também da Inglaterra. Um time avaliado em 3,13 bilhões de dólares, com faturamento anual de 550 milhões de euros. E a torcida é estimada em mais de 445 milhões de fãs no mundo inteiro. Realmente é uma torcida gigante. E o estádio deles é o Stamford Bridge. Ele fica lá em Londres, no Reino Unido. Tem uma capacidade para 40 mil espectadores. Ele foi inaugurado lá em 1877, já passou por diversas reformas e ele já teve um público recorde de mais de 80 mil pessoas. E em 8º lugar, mais um time da Inglaterra, Tottenham Hotspur, avaliado em 3,2 bilhões de dólares, tem um faturamento anual de 615 milhões de euros, uma torcida com mais de 80 milhões de torcedores, e o estádio deles é o Tottenham Hotspur Stadium. Fica localizado lá em Londres, tem a capacidade para 62 mil pessoas e a sua inauguração foi em 2019. Em 7º lugar, Paris Saint-Germain, da França, avaliado em 4,4 bilhões de dólares. Tem um faturamento anual de 805 milhões de euros, uma torcida com mais de 100 milhões de espectadores. O estádio é o Parc de France, localizado em Paris, na França. Tem capacidade para 48 mil espectadores e foi inaugurado em 12 de julho de 1897. Já é um estádio com mais de 100 anos. Em 6º lugar, a gente vai ter o Bayern de Munique, um clube da Alemanha avaliado em 5 bilhões de dólares. Eles têm um faturamento anual de 765 milhões de euros e essa é a maior torcida do mundo, tá bom? Mais de 400 mil membros oficiais registrados no clube e mais de 300 milhões de fãs globalmente aí espalhados. E o estádio é o Allianz Arena, não é o Allianz Parque, tá? Fica tranquilo. Esse aqui fica lá em Munique, na Alemanha mesmo. Ele tem capacidade para 75 mil espectadores. Ele foi inaugurado em 2005 e ele custou 340 milhões de euros para ser feito.
E agora os 5 primeiros, né? Manchester City ocupa a 5ª posição. Time da Inglaterra, avaliado em 5,1 bilhões de dólares. Faturamento anual de 837 milhões de euros. Uma torcida de mais de 110 milhões de torcedores em forte crescimento global, principalmente na Ásia. E o estádio é o Etihad Stadium, localizado lá no Reino Unido. Foi inaugurado em 10 de agosto de 2003. Tem um custo de 110 milhões de euros. Ele tem capacidade para 53 mil espectadores. E em 4º lugar, a gente tem o Liverpool, da Inglaterra também. A Inglaterra vem forte aqui no ranking, tá? Avaliado em 5,37 bilhões de dólares, um faturamento de 714 milhões de euros anualmente e uma torcida com mais de 200 milhões de torcedores. E o estádio deles fica lá em Liverpool, na Inglaterra. É o Anfield, tem capacidade para 61 mil espectadores. Foi inaugurado em setembro de 1884. Top 3, família. Em 3º lugar, Barcelona, da Espanha, avaliado em 5,6 bilhões de dólares, com faturamento de 760 milhões de euros por ano, com uma torcida de mais de 400 milhões de torcedores. E o estádio é o Camp Nou, que fica lá em Barcelona, na Espanha, inaugurado em setembro de 1957. Capacidade para 99 mil espectadores. É um monstro de um estádio, né? Já teve um recorde de 120 mil espectadores nesse estádio, com o Barcelona contra Juventus. Em 2º lugar, Manchester United, da Inglaterra, avaliado em 6,55 bilhões de dólares, faturamento de 770 milhões de euros anualmente e uma torcida com mais de 75 milhões de torcedores. Não é uma torcida tão grande, né, em comparação aos outros gigantes, mas ainda assim uma grande torcida. O estádio é o Old Trafford. Foi inaugurado em 19 de fevereiro de 1910. Ele fica em Manchester, lá no Reino Unido, e tem a capacidade para 74 mil espectadores. Chegamos na 1ª posição. É ele, Real Madrid, da Espanha, avaliado em 6,6 bilhões de dólares, com um faturamento de 1,45 bilhões de euros anualmente. Realmente é muito distante dos outros times. Tem uma torcida de mais de 500 milhões de torcedores. Seu estádio é o Santiago Bernabéu, que fica localizado em Madrid, na Espanha, capacidade para 78 mil espectadores, inaugurado em 14 de dezembro de 1947. E custou cerca de 892 milhões de euros para ser construído. Aqui pra gente hoje em dia daria uns 5 bilhões, tá bom? O Real Madrid segue reinando. Tradição, títulos e um novo estádio de outro nível. O Real é o maior vencedor de Champions League, com 14 títulos. Porém, o Manchester City já tá encostando, né? Mesmo sem viver o seu melhor momento em campo. E aí? Seu time preferido entrou nessa lista? Qual clube você acha que pode entrar nesse ranking nos próximos anos? Se você curtiu esse vídeo, galera, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui qual clube também mais te surpreendeu nesse ranking. E aguardo vocês no próximo vídeo, hein? Valeu, família, tamo junto, até mais.